Em meio a um novo avanço dos casos de Covid-19, o Ministério da Saúde recomendou a volta do uso de máscaras. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o Dr. César Eduardo Fernandes. Ele é o presidente da Associação Médica Brasileira, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês para tratar de um assunto que parecia esquecido, né? Mas que vem à tona novamente e nos traz preocupação. Pois é, a gente tem observado justamente esse novo momento, né? Aumento substancial no número de contágios diários. As autoridades de saúde dos municípios e dos estados estão atentas, preocupadas, e também já observamos mudanças nos protocolos adotados em algumas localidades. Inclusive, algumas já recomendam a volta do uso de máscaras. Diante desse cenário, como a associação que o senhor preside tem se posicionado e tem recomendado, tem ratificado essas mudanças? É um momento para se preocupar, para ficar atento? Gostaríamos de escutá-lo. Eu entendo que o número de casos aumentou substancialmente, né? Não só no Brasil, o resto no mundo todo, mas aqui no Brasil nós acompanhamos a evolução do número de casos por boletins semanais, chamamos a isso de semana epidemiológica. Então, quando nós comparamos as últimas 2 semanas epidemiológicas, a que terminou nesse sábado, no dia 12, e a que terminou no sábado do dia 5, as 2 últimas, nós observamos que na semana que terminou no dia 5, nós tínhamos aproximadamente 26 mil casos novos acumulados durante a semana de infectados pelo vírus da Covid. E agora nós chegamos a aproximadamente 61 mil nesta semana. Veja que você mais do que dobrou de uma semana para outra o número de casos. E isso aumenta, acende uma preocupação, uma luz amarela, né? E chama a nossa atenção de que nós estamos aumentando os casos. Por que isso? Provavelmente porque nós temos uma nova subvariante daquele vírus que nós já conhecemos, que era a variante Ômicron, é uma pequena mutação nesse vírus Ômicron, portanto uma subvariante, e parece que essa subvariante ganhou uma transmissibilidade maior. Tudo faz crer que é mais transmissível e talvez ele vença algumas das barreiras da infecção natural e se preocupa também de que ele possa ter um avanço, inclusive, na capacidade imunológica vacinal. Com base nisso, nós achamos que se deve incrementar as taxas de vacinação pela Covid, particularmente as doses de reforço. É bom lembrar que no Brasil existe mais ou menos 70 milhões de pessoas que não fizeram a primeira dose de reforço. Eu lembro que a primeira e segunda dose são consideradas doses iniciais, e depois você faz as doses de reforço, a terceira e quarta dose, né? Então, 70 milhões mais ou menos não fizeram a primeira dose de reforço. Então, essas pessoas precisam voltar aos postos de vacinação para fazer a sua vacinação. E agora, muito importante, nós temos a possibilidade, aqui no estado de São Paulo, começa na quinta-feira agora, no dia 17, imunizar as crianças, os bebês, tanto a partir de 6 meses até crianças de 5 anos, né? Essas crianças precisam ser inteiramente vacinadas, né? Uma outra coisa importante para que a gente fale para a população é de que se desenvolvem novas vacinas. As vacinas anteriores, elas são ainda eficazes, é bom deixar isso bem claro para a população, elas são bastante eficazes, mas tem vacinas em desenvolvimento que certamente ganharão a eficácia em relação às anteriores, porque elas já vão incluir nessas novas vacinas a variante Ômicron, que não está nas vacinas anteriores, né? Então, essas novas vacinas, que são chamadas vacinas de segunda geração, já estão em aprovação pela Anvisa, e certamente a Anvisa deverá dar celeridade à aprovação dessas novas vacinas. E, por fim, né, lembrar que aquelas medidas clássicas não farmacológicas, como o uso das máscaras, né, evitar situações de aglomeração, isolamento das pessoas contaminadas pela doença, né, e revacinar, inclusive com a 5ª dose, as pessoas acima de 40 anos que têm algum comprometimento imunológico, chamados imunocomprometidos. Essas são as regras básicas, né, além de fazer a higiene das mãos, né, regras que nós aprendemos muito bem durante
durante o processo, durante os picos de pandemia que nós vivemos. Então, acho que temos que restaurar essas medidas e entender que é muito importante que nós, como cidadãos, tomemos essas medidas para que evitemos o agravamento dessa situação. Pois é, já que o senhor mencionou a vacinação de crianças, até prestando serviço aqui para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, aqui a capital paulista, a cidade de São Paulo, vai iniciar essa vacinação com crianças de 6 meses até 3 anos, primeiras que têm comorbidades, já a partir desta quinta-feira. Agora, a gente também acompanha que muitos pais ficam preocupados, né? Muitos não têm certeza se devem levar os filhos, as crianças, nessa idade, nessa faixa etária, para imunização. A ampliação da vacinação para esse grupo, para as crianças dessa idade, ajuda nesse processo de colocar um freio nessa elevação de casos? O que é necessário, o que é importante falar para os pais que nos assistem agora? Porque muitos têm dúvidas. Será que eu devo levar o meu filho para ser imunizado? Pode acontecer alguma coisa com ele? Eu gostaria que o senhor dissesse, é fundamental? Não é? A sua colocação é muito pertinente, porque no Brasil nós estamos sofrendo um ataque muito importante às vacinas de um modo geral, né? Você veja que doenças que foram erradicadas no Brasil, como a poliomielite, que era uma doença extremamente grave, que levava as crianças acometidas a terem deficiências locomotoras para o resto das suas vidas, e era uma doença muito grave. Ela foi erradicada pela vacinação. Nós tivemos uma campanha muito bem sucedida, o famoso Zé Gotinha, e nós não tínhamos a poliomielite já há muitos anos, e hoje estamos temerosos com a volta da poliomielite pelo rebaixamento da vacinação nas crianças, né? Essa onda de negar a importância das vacinas contaminam, e dá para entender a preocupação dos pais, mas o que nós, médicos lastreados pelo conhecimento científico vigente, temos que dizer a esses pais: levem as crianças para vacinar. Nós estamos falando especificamente da Covid, né? As crianças, elas têm menos agravamento da doença, mas não quer dizer que é um salvo-conduto para que a criança se cure da Covid e fique sem nenhuma sequela. Então, é importante que se vacine. As crianças são reservatórios de transmissão do vírus. Em geral, os sintomas podem ser menores, podem não ser percebidos claramente, né? Então é importante que se vacine as crianças, primeiro para protegê-las, né? E segundo, para fazer essa proteção comunitária extremamente importante. Os eventos adversos das vacinas são muito pequenos, são quase que insignificantes, né? Não são ausentes, né? Mas são muito pequenos, e qualquer intervenção médica, é importante que se diga, ela pode ser carregada de algum evento adverso. As autoridades sanitárias têm que ver se esses eventos adversos se sustentam em função da magnitude do benefício que as vacinas trazem. Claro que nenhum de nós, pai, quer expor as nossas crianças, os nossos filhos, ao menor risco, mas devemos dizer com toda a segurança para que possam vacinar as crianças, porque esse risco é praticamente desprezível. Pois é, agora, doutor, além da Covid, é importante a gente destacar que há uma atenção especial por parte das autoridades de saúde com outras doenças, outras enfermidades. A gripe, a varíola dos macacos e aqui em São Paulo alguns episódios de meningite. Então, as recomendações da Covid acabam valendo também para essas outras doenças? E diante do aparecimento de sintomas, o que essas pessoas devem fazer? Elas devem ir à farmácia e comprar o autoteste ou devem ir imediatamente para um posto de saúde, por exemplo? O autoteste, ele tem sua validade, é inegável que ele tem, né? Ele pode fazer com muita sensibilidade o diagnóstico da Covid, mas mesmo diagnosticado com a Covid pelo autoteste, eu acho que pode observar se os sintomas forem mínimos, se não comprometer a qualidade de vida, se não houver nenhum sofrimento respiratório, quer seja de uma criança ou de um adulto. Mas esses sintomas se agravarem, mesmo com o diagnóstico positivado por um autoteste de farmácia, deve levar para uma unidade assistencial para fazer o correto diagnóstico, para ver se essa doença não está trazendo uma infecção secundária que comprometa os pulmões. Enfim, é muito importante que a pessoa que tenha sintomas, que lembrem um estado gripal, que é muito parecido com os sintomas da Covid, que essa criança possa, então, ir ao hospital para fazer o diagnóstico diferencial, como nós chamamos, entre uma situação e outra. Mesmo nas crianças mais jovens, a meningite, que é um quadro diferente, que comete as meninges, né, e dá um quadro diferente,
não é exatamente o quadro de gripe, mas no início pode confundir os pais e, portanto, uma avaliação médica quase sempre ela se faz necessária e ajuda muito na condução do caso. É isso, o avanço de casos de Covid em destaque nessa entrevista com o doutor César Eduardo Fernandes, ele é o presidente da AMB, Associação Médica Brasileira, a quem agradecemos mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan News. Doutor, boa noite e volte mais vezes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos torcer para que a gente possa ter um cenário bem melhor do que aqueles anteriores que nós vivemos. Grande abraço a todos. Muito obrigado, boa noite. Tomara, doutor.